Bom, boa noite a todos. É, o nosso grupo vai estar tratando sobre o tema de caminhabilidade urbana, abordando a parte de calçadas e caminhabilidade, chamada em inglês de walkability. Nosso grupo aqui que é formado por mim, Matheus Cirilo, Bruno, Guilherme Marchesini, Luiz Eduardo e Johan. Bom, introduzindo um pouco no tema, o que é caminhabilidade? Caminhabilidade é a capacidade que um espaço urbano possui de permitir deslocamentos a pé com segurança, conforto e acessibilidade para toda a população. As calçadas possuem um papel essencial na mobilidade urbana, pois influenciam diretamente a qualidade de vida, a inclusão social e a segurança dos pedestres. E bom, trazendo um pouco dos conceitos de caminhabilidade, uma cidade com boa caminhabilidade possui calçadas largas e conservadas, segurança para pedestres, boa iluminação pública, acessibilidade universal, arborização e conforto térmico, continuidade das rotas e fácil acesso a serviços de transporte público. Cidades caminháveis reduzem carros, diminuem poluição e melhoram a convivência urbana. Ou seja, uma cidade que aborda os temas de caminhabilidade com excelência reduz a poluição, aumenta o estímulo à atividade física, diminui o uso de carro e melhora a convivência urbana. Aí eu vou falar uma parte agora sobre a qualidade das calçadas no Brasil, porque o Brasil, em parâmetros de qualidade de calçada, principalmente nas grandes cidades, deixa muito a desejar, com falta de acessibilidade, com a falta de qualidade nas calçadas. Aqui a gente tem duas reportagens de dois sites confiáveis que falam sobre a qualidade das calçadas no Brasil, que deixa muito a desejar, falta de manutenção, acessibilidade, padronização. Isso tudo prejudica a mobilidade urbana, prejudica deficientes e idosos que precisam utilizar essa calçada e às vezes não consegue por conta da má qualidade da calçada. E abordando um pouco sobre a NBR 9050, que fala sobre acessibilidade, essa norma brasileira estabelece critérios de acessibilidade em espaços urbanos e edificações, garantindo autonomia e segurança dos pedestres. Ela define uma faixa livre mínima de circulação de 1,20 m, define que as calçadas devem ter um piso firme, regular e antiderrapante, falam sobre a ausência de obstáculos urbanos nessas calçadas, além de determinar a existência de rampas de acesso acessíveis e piso tátil para deficientes visuais. Aí agora sobre a parte da NBR 9050, que é rotas acessíveis. Essa NBR, ela fala que os espaços urbanos devem possuir rotas acessíveis e contínuas, desobstruídas e bem sinalizadas. Essas rotas, elas proporcionam que todas as pessoas possam se deslocar com uma boa mobilidade e com segurança, independente de que tenha alguma limitação física ou sensorial. Aí, as cidades que trabalham essa boa qualidade das calçadas, elas diminuem a necessidade de uma mobilidade usando automóveis, né? E prioriza esse bem-estar da população em poder utilizar a calçada. Aí eu vou falar uma parte agora sobre a qualidade das calçadas no Brasil, porque o Brasil, em parâmetros de qualidade de calçada, principalmente nas grandes cidades, deixa muito a desejar, com falta de acessibilidade, com a falta de qualidade nas calçadas. Aqui a gente tem duas reportagens de dois sites confiáveis que falam sobre a qualidade das calçadas no Brasil, que deixa muito a desejar, falta de manutenção, acessibilidade, padronização. Isso tudo prejudica a mobilidade urbana, prejudica deficientes e idosos que precisam utilizar essa calçada e às vezes não consegue por conta da má qualidade da calçada. Aí aqui nós temos exemplos de duas plantas, sobre duas plantas quando for se construir uma calçada, padrões para se utilizar, modelo de rampa, modelo da calçada. Aí no próximo slide que pode passar. Aí tem um exemplo de fato de uma rampa projetada para um deficiente físico, que em alguns lugares existem rampas próprias assim calçadas e ela tem uma altura pré-estabelecida.
uma inclinação pré-estabelecida de 8,33 graus, justamente voltada à mobilidade, uma fácil mobilidade da pessoa que utiliza a cadeira de rodas sozinha. Ela não depende de uma outra pessoa auxiliando se a rampa estiver tudo de forma adequada, tudo de acordo com a norma. E aqui agora é uma outra matéria que destaca que a qualidade das calçadas ela é um elemento essencial na mobilidade urbana sustentável. Aqui basicamente demonstra boas práticas em calçadas urbanas e demonstra que a aplicação correta dos princípios de acessibilidade proporcionam uma maior segurança e conforto. E independência também dos pedestres e dos deficientes físicos, igual já citamos aqui no trabalho. Aí a gente pode ver na imagem também que a importância, algumas calçadas são sinalizadas com esses ladrilhos em alto relevo, justamente para facilitar também a orientação, a locomoção de algumas pessoas com um determinado tipo de deficiência. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre largura útil e faixa livre. Bom, a calçada ela normalmente é dividida em três partes ou três áreas, né, para funções distintas. A primeira delas, que fica mais próxima da via, é a faixa de serviço. Essa faixa ela normalmente tem 70 centímetros e ela é destinada para o primeiro acesso ou o último acesso, no caso, de calçada dos pedestres ao atravessar a via. Então, logo que o pedestre termina de atravessar, ele pisa na calçada e esse início é a faixa de serviço. E é onde nós temos rampas de acesso e nós temos lixeiras, nós temos árvores, temos postes e o mobiliário urbano. A faixa livre é uma área destinada para a circulação de pedestres e ela fica depois da faixa de serviço e ela é a maior. Ela normalmente tem 1,20 de largura, precisa obrigatoriamente ser antiderrapante. Ela é a mais importante porque é ali que você tem os pedestres transitando com fluidez, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma árvore, sem nenhum poste, sem nada, somente circulação de pedestres. E nós temos a faixa de acesso, que é onde você não tem uma largura pré-determinada, então é onde nós temos imóveis e outras construções, rampas de acesso para edifícios, então ela pode ser irregular, mas ainda é muito importante. Seriam esses os três. Agora eu vou falar um pouco sobre continuidade e segurança. Uma calçada deve permitir o deslocamento contínuo e sem interrupções. Porém, existem alguns problemas comuns, como, por exemplo, buracos irregulares no piso, degraus e desníveis bruscos, veículos estacionados na calçada, postes no meio da passagem e pisos escorregadios ou danificados. Com isso, aumenta o risco de quedas e dificulta a mobilidade de idosos e pessoas com deficiência. E também deve-se ter elementos de segurança, como, por exemplo, travessia sinalizada e segura, iluminação pública adequada, acessibilidade universal garantida, redução dos acidentes com pedestres e separação de pedestres e veículos. Com isso é garantida a segurança de todos. Agora eu vou falar sobre o conforto do pedestre, que o conforto influencia diretamente o uso da calçada. Por exemplo, no sentido de arborização. Sempre tentar fazer a calçada no lugar onde tem maior quantidade de árvores, para, no caso, melhorar na sombra e na climatização ambiente. A limpeza da calçada, com certeza, uma calçada sem nenhum lixo, sem nenhum tipo de resíduo, com certeza é mais favorável para a sua utilização. E sempre quando possível também área de descanso, tá colocando ali algum banco na melhor posição ali para não atrapalhar, claro, o fluxo da calçada, fluxo do pedestre, mas aqui um banco para descanso é muito importante. A ventilação, circulação do ar, colocar a calçada no melhor ponto possível para a ventilação do ar. E além também é muito importante ter atenção com a parte de ruídos
E sensação de segurança, que é sempre tentar priorizar e manter a calçada bem iluminada para facilitar aí nessa questão de segurança, dar um conforto melhor nessa parte. É basicamente isso, a parte de conforto do pedestre. E falar um pouco sobre o impacto que tudo isso traz na mobilidade urbana, nós podemos trazer uma só coisa que traz uma série de consequências benéficas para a nossa mobilidade urbana. Bom, se você tem calçadas com uma boa qualidade, um bom espaço, bem iluminadas, em lugares estratégicos, você tem, consequentemente, um maior uso delas. Você tem pessoas que são incentivadas por todos esses fatores a caminhar, a se exercitar, a se deslocarem também caminhando, reduzindo a emissão de poluentes, já que essas pessoas queriam usar algum veículo, né? Agora vão andando. Você traz mais saúde, mais vida também para pessoas que antes não tinham liberdade para caminhar, né, devido à sua deficiência. Isso tudo também, consequentemente, reduz o congestionamento nas ruas. Melhora também até mesmo a convivência urbana, saindo, conhecendo pessoas novas. Então, realmente são uma série de vantagens com coisas bem simples. E quando não temos elas, realmente sentimos muita falta e chega a ser até desmotivador de realizar alguma atividade, já que a falta de mobilidade nos desincentiva a realizar a atividade. Bom, e desse modo podemos concluir que calçadas são elementos essenciais da infraestrutura urbana e possuem grande impacto na mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida da população. E a aplicação correta da NBR 9050 e o planejamento urbano voltado ao pedestre contribui para cidades mais sustentáveis, seguras e inclusivas.